E aí pessoal, tudo bom? Gustavo aqui falando com vocês. E hoje o conteúdo desse vídeo é sobre variáveis. Eu já tinha comentado com vocês sobre a importância da lógica de programação, né? E como que ela funciona. E junto dela a gente tem as variáveis, né? Então, para que servem variáveis, né? O que são variáveis? Na programação, as variáveis são espaços na memória do computador que armazenam dados, né? E esses dados eles podem ser alterados no decorrer do software. Um exemplo prático disso é o nosso nome. A gente nasce e até então a gente não tem nome, né? Então vamos definir que quando a gente nasce, o nosso nome é igual a vazio. E quando a gente faz o nosso registro, é criado um nome para a gente. E o nosso nome recebe um valor. Logo em seguida, se a gente quiser alterar o nosso nome, a gente vai e altera o nosso registro. Então, a variável nome, ela foi alterada no decorrer do software, que no caso é a nossa vida. Então, partindo desse entendimento e desse exemplo, né, vamos ter aqui os conceitos básicos, né, de uma variável. Uma variável é como uma caixa. Como eu expliquei para vocês, vocês podem atribuir valores e como uma caixa você pode colocar coisas dentro da caixa. Se você precisa colocar algo maior, você precisa de uma caixa maior ou de uma caixa que suporte mais coisas. Cada variável tem um nome único. Por exemplo, se eu tenho uma variável chamada idade e eu quero alterar essa variável idade com o meu peso, eu não posso atribuir o mesmo nome idade. Eu tenho que trocar a variável. Então eu vou criar uma segunda variável chamada peso. Então eu tenho uma variável respectiva para cada dado que eu queira salvar, eu armazenar dentro. O valor dentro da variável ele pode mudar de acordo com a evolução do software, a não ser que a sua variável ela não seja uma variável e seja uma constante. Var de variável e const de constante. Existem vários tipos de variáveis, né? A gente tem variáveis inteiras, variáveis do tipo texto, variáveis para alimentar arrays, variáveis do tipo array, variáveis do tipo JSON, né? E hoje a gente vai ter um exemplo aqui de cada tipo de variável dessa. Vamos começar aqui o script definindo algumas variáveis. Eu vou criar uma variável nome, certo? Que vai se chamar Robert Nelson. Uma idade, no caso 35. Peso, que vai ser 80,5. Altura, que vai ser 1,60 m. 80 kg, né? Vamos botar 1,70 m. A gente declarou algumas variáveis, né? Nome, idade, peso e altura. E essas variáveis foram declaradas nesse script, deixando claro que a gente está utilizando aqui Ruby, pois é a linguagem que eu tenho familiaridade, que eu trabalho. Então, é em cima dela que a gente vai estar criando esses conteúdos. Eu tenho aqui minhas variáveis sendo declaradas, certo? E agora eu vou fazer a chamada de uma dessas variáveis. Print altura. Bora executar esse script aqui. Ó, ele retornou a minha altura, 1,17. 1,7, certo? Agora vamos pedir para ele retornar o nome. Robert Nelson, certo? Então, a gente tem as definições das variáveis, as passagens de valores, né? E agora vamos alterar um desse determinado valor aqui, ó. Peso é igual a 90. Quando eu pedir para ele informar para mim qual o peso, ele vai informar 80 ou 90? Ele vai informar 90. Por quê? Porque aqui a gente sobrescreveu a variável peso com um novo valor. Até esse determinado ponto do código, a variável peso tinha um valor X,
e daqui em diante ela passou a receber outro valor. Então ela sempre vai estar com o valor mais recente dela. Vamos salvar aqui e vamos executar. Ó, 90.5. Então, fique ciente de que quando você define valores de variáveis que já foram definidas anteriormente, ela vai assumir um novo valor. Vamos fazer aqui um exemplo. Eu falei para vocês que o assunto é variável, mas esse exemplo aqui a gente vai criar uma funçãozinha para vocês entenderem como que funciona a manipulação de variáveis. Vou criar aqui uma variável chamada nome, ela vai receber o valor vazio, certo? E agora vamos criar uma função que informa o nome. A função informa o nome, ela vai dar um return no @nome, certo? Então, a gente tem uma definição de variável aqui e aqui a gente retorna o valor da variável. Gustavo, eu quero que apareça Robert Nelson. Então, vamos pegar o valor aqui de Robert Nelson e passar aqui em cima. Robert Nelson. Quando eu executar essa variável, essa função, ele vai me retornar o valor Robert Nelson. Print informa nome. Bora executar o script Robert Nelson, certo? Gustavo, eu defini minha variável aqui. Se eu manipular ela aqui embaixo, o nome dela vai ser atualizado? Sim. Robert Nelson é igual a params name, certo? Vou passar um valor aqui no meu informa nome e agora minha @nome vai ser o nome que eu passei anteriormente. Vamos retornar aqui, bora do informa nome e agora aqui a gente vai chamar o que? Juris Clelson. Chamei a minha variável, a minha função em forma nome. Vamos apagar esse return aqui, certo? E agora vamos saber quem é a variável @nome. Quem é a variável @nome antes do informa nome, da função informa nome, né? E quem é a variável nome após a função informa nome, certo? Então, o retorno desejado é que aqui ele retorne Robert Nelson e em seguida ele retorne Juris Clelson. E aqui ele retorne Juris Clelson. E aqui ele retorne Juris Clelson. Vamos salvar e vamos executar. Ó, Robert Nelson e em seguida Juris Clelson. Certo? A gente conseguiu aqui ter uma amostra de como funcionam variáveis do tipo string, do tipo inteiro e do tipo float. Agora eu vou dar um segundo exemplo para vocês de outras estruturas de variáveis. A gente vai criar agora um array. O array aqui das minhas datas importantes. O array, como que ele funciona? Ele funciona por posições, onde a primeira posição é a posição 0. Então, quando você quiser retornar algum valor de um array, você tem que informar a posição do index que você quiser retornar ou o valor todo. Vamos colocar aqui a data 10/7, 01/7, 02/7. E aqui a gente altera só esse valorzinho aqui e aqui, certo? Datas importantes. Vamos dar um print aqui do todo. E vamos executar o script para ver qual vai ser o retorno. Ele retornou o meu array inteiro. Agora vamos pegar aqui só a posição do index 0. Ele retornou
2 do 7. Gustavo, bacana. Variável tem a raiz, certo? Então a gente criou uma variável do tipo nome, uma variável do tipo inteira, uma variável do tipo float, e agora a gente vai criar uma estrutura de dados. No caso, que também vai ser armazenada dentro de uma variável. E nessa estrutura de dados, a gente pode criar a complexidade que a gente quiser. Vamos criar aqui uma estrutura JSON. DT é igual a abre e fecha chave. Vamos criar a variável nome, a variável idade, a variável peso, a variável altura e a variável datas importantes, certo? O que a gente vai alimentar dentro de cada variável dessa? A gente vai alimentar com os mesmos valores que a gente criou as variáveis. Então, aqui a gente tem a variável nome, variável idade, variável peso, variável altura e as datas importantes. Na estrutura JSON, cada estrutura tem uma especificidade. E na estrutura JSON, os dados são separados por vírgula. Então, vamos separar aqui os dados por vírgula. E aqui nessa estrutura, a gente tem uma chave e valor. Para a chave nome, eu tenho o valor nome. E o nome é uma variável que a gente declarou aqui em cima. Bora printar aqui no console. Quem que é DT? DT, ele retornou o JSON com a estrutura, certo? Só que ao invés dele retornar os valores das variáveis, ele sabe que a altura dentro desse script foi definido um valor para essa variável altura. Gustavo, o que acontece se eu chamar aqui uma variável que eu não defini? Vamos fazer isso. Vou comentar aqui essa variável. A partir do momento que eu comento ela, no caso colocando esse jogo da velha, ela deixa de existir no código. Essa linha ela deixou de existir no código. Se a variável altura não foi atribuído nenhum valor a ela, então ela não vai existir para ser chamada. A primeira coisa que ele vai fazer é quebrar o meu script. Vamos limpar aqui em cima e bora executar o teste. Como vocês viram, o teste quebrou. Qual foi o erro que ele retornou? Undefined local variable or method altura, né? Para quem? Para main. Então, ele não identificou a variável altura aqui. Então, as variáveis que você vai chamar no decorrer do seu código, elas têm que existir. Gustavo, por que que ele considerou que a altura é uma variável e não um campo texto? Porque um campo texto, ele está dentro de aspas duplas, ou aspas simples, ou de uma acentuação específica, certo? Você tem que ter o seu campo texto dentro de alguma dessas estruturas para que o compilador entenda que aquilo ali é um texto e não uma chamada de variável. E existem vários tipos de variáveis. Esse exemplo que eu dei para vocês é um pequeno grupo de variáveis, mas a gente tem variáveis do tipo texto, variáveis do tipo inteiro, float, a gente tem arrays, a gente tem números decimais, que no caso são os floats, a gente tem booleanos com valores verdadeiro ou falso, a gente tem tuplas e a gente tem dicionários de valores, né? A gente tem conjuntos e números complexos, certo? Todas essas informações a gente pode estar armazenando em variáveis e tipificando cada variável especificamente. É interessante que quando você vai lidar com variáveis, você tenha como regra pontos específicos. Por exemplo, nunca começar uma variável com número. Não utilizar espaço entre as palavras da sua variável. Não utilizar caracteres especiais que não sejam underline. E que os caracteres maiúsculos e minúsculos, eles contam pro nome da sua variável. Por exemplo, se a gente aqui no script, né? A gente cria a variável teste exemplo, né? A gente não vai conseguir chamar essa variável assim, certo? Porque ela foi criada com letra maiúscula. Então, a mesma maneira que você criou sua variável, você vai chamar sua variável. Vamos testar aqui e ele vai quebrar, certo? Não existe teste exemplo. Aí
No caso, esse compilador, ele pergunta, você não quis dizer teste exemplo com E maiúsculo? E ele está certo. Não existe teste exemplo com E minúsculo nesse código. Existe com E maiúsculo. Armazenar o valor dentro dela. Na verdade, esse primeiro erro aqui, ó, teste exemplo, era na linha 16. A gente estava chamando uma variável sem declarar. Uma vez que você coloca só assim, ó, você está chamando. Quando você bota o igual, você está atribuindo um valor para aquela variável. Vamos chamar aqui e ele retornou 1, 2, 3. Certo? Então fique com essas dicas importantes. Primeiro, uma variável ela não pode começar por número. Uma variável ela não pode ter espaços entre ela. Por exemplo, assim. Porque aqui é um texto e aqui é outro texto. Quando eles estão separados, eles não têm conexão. E se você quiser uni-los, você pode utilizar o recurso do underline ou usar o recurso de uma letra maiúscula. Quando o usuário, o programador ou a pessoa que for dar manutenção do seu código for ler, ela vai entender que isso aqui é uma separação de texto. Por exemplo, criar uma variável assim se torna mais difícil a compreensão na hora de dar manutenção. Valor retornado da integração. Entende que essa variável aqui ela não tem a leitura facilitada? Agora vamos fazer os ajustes nela para que facilite retornado da integração. Pronto. A gente tem uma leitura muito mais simples e muito mais facilitada dessa forma. Ah, Gustavo, se fosse com underline, ficaria assim. Valor retornado da integração, certo? Você consegue facilitar a leitura do seu código se você utilizar variáveis que descrevem bem o conteúdo que você vai alimentar ali e variáveis que tenham nomes facilitados, né? Lembre-se de que o código que você escreve, quem vai interpretar é uma máquina, mas quem vai dar manutenção no seu código é um ser humano. Então você, como desenvolvedor, tem a missão de facilitar a sua escrita, certo? Você não vai criar uma variável de um código em produção nessa estrutura aqui. A é igual a retorno underline API, né? B é igual a uma numeração. Que numeração é essa, né? E C é igual a, vamos supor uma função, né? Consulta, serviço e passa A e B, certo? Essa escrita, ela tá muito complicada. O código, se tiver funcional, ele vai indiferir do entendimento de uma pessoa que for dar manutenção. Eu tenho a variável A, a variável B, a variável C, que chama uma função e passa os valores de A e B. Se isso daqui tiver escrito da forma correta, ele vai funcionar. Mas isso não significa que o seu código está escrito para que uma pessoa entenda. Sempre lembre desses pontos. Primeiro, declare bem suas variáveis. Segundo, tipifique bem suas variáveis. Terceiro, lembre-se das regras de nomenclatura. Fique atento nas chamadas de variáveis e nas atribuições de variáveis. E escolha nomes significativos para as variáveis, com o intuito de facilitar o seu código e deixar um código de fácil manutenção para outros programadores. Se você gostou, espero que você deixe um like, se inscreva. Vou estar postando mais conteúdos sobre esse assunto especificamente, então vai ter mais detalhamentos, né? Sempre que a gente tem
uma aula específica, eu vou falar um pouco sobre o conteúdo anterior. Então, se você não viu o nosso primeiro vídeo, eu recomendo que você role para baixo ou abra o meu canal para ver mais detalhes. E eu espero você na terceira aula.